Agora, pessoal, eu vou demonstrar outra feature do Kotlin. Para isso, eu vou criar outro arquivo de Scratch para depois aplicar nesse nosso exemplo. Então, vou criar mais um aqui. Scratch, Kotlin. Vamos lá. Aqui eu quero mostrar o que tem na documentação como no safety. Então, o que é que acontece? O sistema de tipos do Kotlin, ele foi construído, projetado para detectar quando um objeto pode ser null ou não, e assim evitar problemas como no Pull Intercept. Então, aqui eu vou fazer algo bem simples, vou declarar uma variável string, por exemplo, aqui, e agora ele já detectou que é uma string, eu vou declarar o tipo aqui para ficar mais claro, certo? Não precisaria. Agora eu vou declarar outra variável string e vou tentar atribuir null. Então veja que na hora ele já reclamou. Por quê? Veja o que ele está dizendo aqui. Essa variável, o valor nulo não pode ser atribuída a uma variável não nula do tipo string. Então você não pode atribuir o valor null a objetos, a tipos que não são nuláveis ou nullables. Como é que eu poderia resolver isso daqui? Adicionando o interrogação. Agora você diz que esse objeto pode ser string ou null. Ah, professor, mas isso é legal? Isso é bom? Não. Idealmente, você deve trabalhar somente com tipos não nulos, porque você garante que não vai ter um problema de null pointer exception, de você ter que ficar checando se essa variável é null ou não. Acontece que isso nem sempre é possível. Principalmente quando você está trabalhando com APIs Java, em conjunto com Kotlin, é comum, porque em Java não tem isso de maneira nativa, então você pode, por exemplo, chamar um método em Java e pode retornar nulo. E aí o compilador às vezes não vai ter como descobrir, você vai ter que fazer as checagens. Ou mesmo o próprio compilador Kotlin detecta que o retorno daquele método pode ser nulo. Então ele vai lhe obrigar a criar uma variável desse tipo para receber. Para facilitar a nossa vida aqui no exemplo, eu vou trocar o tipo das minhas variáveis de var para val. Depois eu vou explicar por quê. Agora suponha que eu tenho que imprimir o nome e o tamanho do nome. Então eu posso fazer assim, vou usar um string template, nome, vou colocar o tamanho entre colchetes só para dar um destaque. Então aqui eu já estou imprimindo nome e o tamanho, faltou um colchete aqui. Agora vamos fazer a mesma coisa por sobrenome. Vamos ver o que acontece. Veja que o compilador já reclamou, porque ele está falando que esse cara pode ser nulo, pode quebrar. Como é que eu posso contornar isso? Da mesma forma que eu faria em Java. Posso verificar se o sobrenome é diferente de nulo. E nesse caso, se isso for verdade, eu imprimo. Ótimo. Funcionou. Eu vou trocar agora aqui o valor. E vamos ver o que acontece. Beleza. Funcionou também. Então, o meu compilador ele é esperto. Ele viu que é diferente de nulo. Então, aqui ele vai imprimir. Acontece que isso é verdade. Ele consegue rastrear porque é um tipo val. Foi por isso que eu mudei. Então, uma vez que ele foi atribuído, não muda. Por exemplo, se eu fizer isso aqui ser um var, o compilador já não tem essa garantia. Tá vendo? Eu sei que isso aqui não é nulo. Eu estou vendo aqui que não é nulo.
Mas o compilador, apesar de ele saber que aqui não é nulo, como essa é uma variável que pode mudar de valor, eu poderia alterar o valor dela aqui. E aí eu poderia quebrar o código. Se você tem certeza que a variável não é nula, você pode usar unsafe operator, que é os dois exclamações. Aqui você está dizendo para o compilador, chefe, eu sei o que eu estou fazendo, ignora a checagem, vamos que vamos. E nesse caso funciona, porque eu sei, mas se eu tivesse alterado aqui, como eu falei antes, a gente ia ter um no point exception. Ele não mostra aqui, mas isso aqui daria no point exception. Então, é bom usar isso daqui? Não. De fato, isso é uma má prática. Porém, tem situações que é muito difícil evitar. Por exemplo, eu já vi código do Android em que ele retorna um objeto do tipo nulável que você sabe que não está nulo e você usa o unsafe operator. Mas sempre que você vê esse operador, você olha de lado e fala, poxa, talvez esse código não esteja bem escrito. Será que dá para remover? Então, deve evitar ao máximo. Beleza, professor, mas esse negócio de ficar verificando se é nulo é muito chato. Não tem uma maneira melhor de fazer isso, não? Tem. Em Kotlin a gente tem. A gente chama de Safe Operator. Que inclusive era o que o compilador estava me sugerindo aqui faz tempo. Ao invés de fazer um if, eu posso simplesmente colocar uma interrogação aqui. E o que acontece? Ele vai imprimir isso daqui, vai chamar o length, somente se essa variável não for nula. Eu vou trocar aqui e vocês vão ver o resultado. Executar aqui. Tá vendo? Ele retorna nulo ou isso daqui. Então, eu já garanto que eu não vou quebrar. Por exemplo, como essa variável está nula, ele só imprimiu nulo. Caso eu coloque um valor, novamente, aí sim ele vai executar. E isso pode ser feito de maneira encadeada, certo? Então, vamos levar essa situação do null safety para o nosso exemplo anterior. Para isso eu vou trocar de arquivo aqui novamente. Voltei para o nosso exemplo. Vou fazer uma coisa simples, bem simples. Eu vou fazer com que o apelido possa ser uma string nula. E aí a gente vai ver o que vai acontecer. De cara ele reclamou aqui, porque o valor que o cara pode me passar é nulo, então isso aqui pode quebrar. O que eu vou fazer? Interrogação. Ou seja, agora o meu apelido pode ser nulo. Se não for nulo, ele vai chamar o uppercase. E eu vou ter mais problemas aqui. Porque eu estou tentando executar uma operação em cima de um objeto que pode ser nulo. Eu posso ter o mesmo problema. Então eu adiciono mais ele aqui e resolveu. E continua funcionando. Mas está vendo como o compilador ele é inteligente? Ele percebeu que eu coloquei um objeto no label aqui e já reclamou em diversos pontos. Deixa eu só minimizar, fechar essa classe aqui para a gente enxergar melhor. Então ele reclamou aqui e reclamou aqui. Agora vamos adicionar mais elementos no labels para explorar ainda mais o null safety do Kotlin. Então eu vou tornar o meu DDD tipo no label e vou fazer o valor padrão dele ser null. Por enquanto, a única coisa que vai mudar é o resultado aqui, porque vários dos meus telefones eu não atribuí o DDD, então estava o padrão 85, agora é null. E para deixar ainda mais complexo, eu vou declarar que essa lista é uma lista de telefones no labels. O que isso quer dizer?
que eu posso adicionar um elemento null na lista. Aí tudo bem? Então, o que eu quero fazer agora, para fins didáticos, é eu quero imprimir agora apenas os telefones cujo o DDD é válido. E eu vou assumir aqui que o DDD válido é um DDD que tenha tamanho 2. Então aqui eu vou fazer o seguinte. Com o telefone, eu vou verificar se o telefone ponto DDD ponto length igual a 2. Então, você veja que o compilador já está reclamando. Terminar de fazer o if em 2 pontos. Por quê? Porque tanto o meu telefone quanto o DDD pode ser nulo. Ele, eita, professor, e agora eu vou ter que fazer um if dentro de um if? Não. Com o Safe Operator eu resolvo isso facilmente. Então, ele só vai executar esse length se o DDD não for nulo e se o telefone não for nulo. É tanto que ele já executou aqui e não tem nenhum. Eu vou adicionar o DDD válido em alguém aqui, só para que a gente consiga ver o resultado. Eu vou adicionar um DDD aqui, 85. E agora a gente vai ver, além do nome, vai ver o telefone, um telefone aqui, certo? Agora suponha que para os telefones que não possuem DDD válido, eu queira imprimir uma mensagem explicando por que não é válido. Então vou colocar aqui um else e vou fazer o seguinte. Vou dizer telefone específico, telefone em questão, e tem o número X, e aqui eu tenho que colocar Safe Operator porque o telefone pode ser nulo. Não é válido porque o DDD tem tamanho. Eu vou copiar aqui. Tem tamanho tal. E o correto deveria ser 2. Vamos lá. Imprimiu. Aqui. Telefone número 11, que é o primeiro aqui do Joãozinho. Não é válido porque o DDD tem tamanho. Não cabe na tela. Deixa eu abrir aqui e ver se ele mostra tudo nessa visão. Tem tamanho nulo. Então tá vendo que está incorreto ainda, porque quando é nulo, ele não imprime aqui o tamanho, né? Nesse caso, bem aqui. Porque a expressão é justamente, se algum desses caras for nulo, vai retornar nulo, você não faz isso. Então, para melhorar isso, o que é que eu vou fazer? Eu vou guardar o tamanho do DDD em uma variável. Como é que eu poderia fazer isso, né? A primeira ideia, por exemplo, é guardar, fazer um if else. Então, como é que ficaria? Vou guardar aqui T, tamanho do DDD. Tamanho. Vou colocar só tamanho. Vai ser se o telefone tamanho telefone.ddd diferente de null, telefone.ddd.length. Else 0. Agora eu vou substituir aqui o tamanho e primeiro
tamanho. E aqui também. E vamos ver o que acontece. Então agora ele vai colocar aqui, ó, não é válido, porque o tamanho, deixa eu voltar para aquela outra visão, executar novamente. Tem um tamanho 0, e o correto deveria ser 2. Beleza, melhorou, mas eu consigo fazer isso de uma forma ainda mais interessante. Eu poderia reescrever isso da seguinte forma, usando a funcionalidade do Kotlin chamado Elvis Operator. Então, para ver se vocês assistiram até aqui, eu quero que depois vocês pesquisem na internet a razão e me digam se vocês concordam com esse nome, a razão de ter esse nome e se vocês concordam com ele. Então, eu poderia simplesmente fazer assim e eu teria o mesmo resultado. O que isso faz é exatamente o que estava sendo feito antes. Se essa expressão for diferente de nulo, retorna ela. Se for nulo, retorna o que tem desse lado. Então ele vai verificar se esse cara é nulo. Se não for, ele verifica se o DDD é nulo. Se o DDD também não for, ele vai usar o length. E aí vai o tamanho para cá. Se esse cara for nulo ou esse for nulo, essa expressão toda retorna nulo. E nesse caso, o valor é esse. Então, essas aqui são algumas maneiras de você lidar com objetos null em Kotlin de maneira sucinta. Mas o ideal é que você evite ao máximo ter objetos que possam ser null no seu código.